Olá, meu irmão, minha irmã. Poderemos fazer uma pergunta a nós mesmos: como nos comportamos ante as contrariedades que advêm? Como enfrentamos a enfermidade? Como enfrentamos a velhice? Algumas vezes ouvimos reclamações a respeito de enfermidade, de provações, que parecem ser tão grandes, imensas, que nós não temos condição de superar. Dizemos-nos cansados e que parece que o mundo todo está sobre os nossos ombros. Outras vezes ouvimos daqueles que envelhecem de que a velhice é uma droga, é algo realmente horrível, só vem doença, só vem problemas. Como é? Será que realmente as provas são assim? Ou nós apenas estamos tendo uma conclusão com a visão nossa e não a respeito do problema em si, analisando o que representa, para que possamos então, quem sabe, termos mais serenidade ante as experiências da vida. André Luiz, lembramos muito bem da mensagem de André Luiz, que ele diz que o grande problema não são as enfermidades e a doença, mas a forma como nós vemos, o medo que nós temos. Então, a maneira de vermos as provas, as coisas da vida, é o que faz com que nós sejamos felizes ou infelizes ante as provações por que passamos. Nós vamos ver experiências muito interessantes, espíritos que aqui na Terra passaram e deram exemplo de serenidade, de sabedoria. Nós estamos aqui com o livro Aprendendo a Viver, de Sêneca, e tem um trecho que ele diz interessante, das contrariedades, né? Sêneca saúda o amigo Lucílio, e ele diz uma coisa interessante, ele diz, tu fica indignado e te queixas, não compreendes que todo mal provém não do que te acontece, mas sim de tua indignação e de tuas reclamações. Do meu ponto de vista, não existe miséria para um homem a não ser a de achar que algo que faz parte da natureza das coisas não está correto. Nem a mim mesmo suportarei quando um dia começar a considerar algo insuportável. Minha saúde não é boa, faz parte do meu destino. Meus criados estão na cama, minhas rendas estão em baixa, minha casa está rachando, perdas, ferimentos, cansaços, inquietudes me assolam? São coisas que acontecem. Indo além, elas devem acontecer, pois não são obra do acaso, estavam determinadas. Meus irmãos, principalmente com relação à chamada velhice, nós já sabemos que realmente a velhice traz uma certa fragilidade do corpo, mas é bom considerarmos que traz também, dependendo de quem saiba bem aproveitá-la, a sabedoria do espírito. Então, se nós pensarmos apenas no sentido físico, nós vamos ver sofrimentos e dores e vamos até lamentar de ter ficado velho. Só que, quando jovens, não queríamos morrer. Então, é isso que nós precisamos pensar e refletir. Existe a opção, se nós formos realmente pensar, queres morrer jovem? Ninguém quer. Mas com certeza quem não morre ou não retorna ao plano espiritual jovem vai retornar na velhice e vai passar pelas experiências que a velhice oferece, fisicamente falando, mas também das coisas do espírito que a velhice favorece, do enriquecimento da sabedoria, do conhecimento. Então é isso que nós realmente precisamos pensar e repensar. Joana de Anjos e muitos mentores espirituais nos orientam a refletir sobre a questão, por exemplo, da morte. Mas o que mais nos atormenta na vida do que a questão da morte, de retornar ao plano espiritual? Quantas vezes pessoas que ficam realmente já morrendo antes do tempo por ter medo da morte quando chegar? É verdade que existe uma certa apreensão momentânea, pode até existir, na condição de espíritos ainda em luta que nós estamos. Mas haveremos sempre de pensar dessa maneira, deveremos pensar dessa maneira. É algo natural. Quer tenhamos medo, quer não tenhamos, ela acontecerá. Então é mais certeza nós estarmos bem quando nós colocamos sempre na mão de Deus e aceitamos o melhor, de que a morte será a libertação também. É o que nós vamos ver, por exemplo, aqui, também com outros sábios muito importante que chama-se Cícero, né? Que no livro Saber Envelhecer, ele faz uma colocação que nós achamos interessante. Veja bem, ele diz: mas como é lastimável o velho que, após ter vivido tanto tempo, não aprendeu a olhar a morte de cima. Cumpre ou desprezá-la completamente, se pensamos que ela ocasiona o desaparecimento da alma, ou desejá-la, se ela confere a essa alma sua imortalidade. Não há outra alternativa.
Porque eu temeria a morte se depois dela não sou mais infeliz. Quem sabe, até mais feliz. Aliás, quem pode estar seguro mesmo jovem, de estar ainda vivo até o anoitecer. Então, observemos nessas palavras de Cícero também a sabedoria, porque nós vivemos sabendo que um dia nós vamos terminar essa experiência no corpo físico. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. É assim que nós temos o conhecimento, através daqueles que nos orientam e nos espiritualizam. Jesus, o Mestre, que nos ensinou exatamente o meu reino não é deste mundo, falando a respeito de um reino que não era desse mundo material. Então, todos nós estamos aqui como quem está num estágio e tem que retornar um dia. Então, só resta-nos o quê? Aceitar aquilo que não esteja na nossa determinação de, por exemplo, passar por experiências essas e aquela, enfermidades, certas provações. Agora, muitas dessas nós é que geramos pelo nosso comportamento. Como dizemos, o sofrimento vem muitas vezes pela maneira como nós interpretamos as coisas do que das coisas em si, do fenômeno em si. Por isso, preparar-se para a vida é preparar-se também para a morte. Mas considerando que a morte é libertação, nós já ficamos mais tranquilos. Se nós vivemos com a consciência tranquila do bem que fizemos, da paz, da harmonia, da solidariedade, de tudo que aquilo que Jesus nos ensinou, com certeza não teremos muitos pensamentos que nos atormentem, porque não teremos o remorso e o peso de consciência, que é o que mais atormenta o espírito. Então, vamos deixar essa mensagem para reflexão, meus irmãos, desejando muita paz e proveitosas reflexões.